paz do Senhor, seja bem-vindo ao EBD em Foco. Meu nome é Herberson, estou aqui para mais uma aula da lição aí da Escola Bíblica Dominical, a lição número 4, Alegria, fruto do Espírito, inveja, hábito da velha natureza. Essa lição, uma lição que vai fazer um contraste entre um fruto do Espírito e uma obra da carne. Então, alegria é um fruto do Espírito, alegria, gozo, é a mesma coisa aí. Então, é um fruto do Espírito e nós vamos estudar detalhadamente aqui. E a inveja é citado lá no meio das obras da carne. É um hábito aí que não tem nada a ver com quem foi nascido de novo. É da velha natureza. Então, vamos fazer esse contraste, né, e entender melhor um pouco de cada um, né, e também do resultado desses dois na vida aqui de alguém, né? Qual é o resultado da alegria na vida de uma pessoa que serve a Deus? Qual é o resultado da inveja de uma pessoa que serve ou não a Deus, né? Vou colocar assim, né? Porque vai que tem alguém que está dizendo que serve a Deus e tem inveja. Tem algum problema com ele. Então a gente vai ver isso aí nessa lição. Antes de começar, eu tenho um recado aqui para você que é professor da Escola Bíblica Dominical, da classe de adultos, né, que não tem aí muita habilidade com PowerPoint, ou que não tem tempo para fazer o slide, né, que prefere usar o seu tempo para estudar para a lição do que ficar ali horas e horas fazendo um slide de PowerPoint, né, e tem vontade de usar o slide. Eu vou colocar assim também, né? Não, eu não tenho tempo, eu não tenho habilidade, mas eu tenho vontade, né? Seria muito bom se eu tivesse um slide para eu usar na minha igreja, né, sim, pronto já, né, baseado na revista, 100% baseado na revista, com imagens, com ilustrações, com animações, e eu tenho isso para você. O slide que eu vou usar aqui nessa aula, você vai ver a qualidade desse slide. Esse slide você pode adquirir ele no ebdenfoco.com, né, ebdenfoco.com/slide, mas se você entrar em ebdenfoco.com vai ter o link lá, na descrição desse vídeo também tem o link que direciona direto para o slide. Esse slide ele é adquirido mediante uma assinatura mensal de R$ 14,90 por mês, na qual você irá receber o slide em PowerPoint, por e-mail, pelo WhatsApp. Você pode receber esse slide, baixar os slides anteriores e ter acesso a um curso de capacitação de professores baseado nos 4 Cs da educação cristã. Mas se eu não tiver como pagar por esse slide, tem o slide gratuito. O slide em PDF, ele não pode ser editado e também não tem animações, o slide em PDF, mas também dá para ser usado na igreja. Você que quiser fazer um teste na sua igreja, ver como que os irmãos vão receber o slide, baixe em PDF, entra aí também no site que está aí, lá tem um formulário, você coloca o seu e-mail e você irá fazer o download gratuitamente do slide em PDF. Você baixa em PDF, vê a qualidade, usa, faz um teste e aí depois você compra aí o slide, faz a assinatura mensal para ter acesso ao slide em PowerPoint. Tenho certeza que a sua aula será diferente, tenho certeza que você será ricamente abençoado, não só você, mas todos os seus alunos, porque o contato visual ele faz toda a diferença. E um slide com animações, com imagens que tem a ver mesmo com a lição, né, estão relacionadas com a lição, vai melhorar, né, o aprendizado da sua turma e vai, consequentemente, né, o crescimento espiritual. Vamos lá, então, né, basta entrar aí, qualquer coisa pode entrar em contato comigo, que você irá tirar todas as suas dúvidas. Texto áureo: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Filipenses 4:4. Então a gente vê aqui um versículo lá da carta de Paulo aos Filipenses. Vamos falar um pouco dessa carta, nessa lição. É muito interessante o tom de alegria que Paulo escreve essa carta. Verdade prática: a alegria, fruto do Espírito, não depende das circunstâncias. Você não deve tirar isso da sua mente durante essa aula, que isso aqui é o tronco da aula, né? Vou colocar assim, o tronco, e o restante vai ser assim os galhos. Você tem que entender que a alegria como fruto do Espírito não vai depender de algo externo, é algo interno, independente do que aconteça por fora, por dentro vai estar lá intacto. Vamos entender isso melhor também. Leitura bíblica em classe. João, capítulo 16, do versículo 20 ao 24.
Jesus está falando aqui, já aí na sua despedida, né, que ele já está, logo depois ele será levado para ser crucificado, ele começa a falar de alegria e tristeza. E ele fala que a nossa tristeza vai se converter em alegria. E, né, no caso, falando para os discípulos. E essa alegria é uma alegria que ninguém vai tirar. Essa leitura eu costumo não fazer. Se você está assistindo pela primeira vez meu vídeo, entenda assim que eu costumo não fazer. Suponho que você já fez. Se você não fez, pare o vídeo e faça, né, porque eu quero ganhar tempo aqui no vídeo, né? Não que ela não seja importante, mas que durante a lição a gente vai explorar ela. Então, não se preocupe. Vamos lá. Introdução da lição. Diz assim: na lição de hoje, estudaremos a alegria como fruto do Espírito e a inveja como obra da carne. Então, a alegria como sendo algo bom, algo maravilhoso, produzido pelo Espírito Santo na nossa vida, né? E a inveja como já algo que de alguém que não tem o Espírito Santo, que é uma obra da carne. Então, uma coisa ruim, uma coisa que não traz resultado. Veremos que a alegria não depende das circunstâncias. Como eu falei, a alegria não depende das circunstâncias porque não importa o que aconteça por fora, o seu interior, né, é que vai fluir a alegria do Espírito Santo. Então não importa muito, né, se você está passando, por exemplo, por dificuldade, né, mesmo assim nós podemos ter alegria no nosso coração. Mesmo passando por todo tipo de tribulação e dificuldade, o nosso coração vai se alegrar no Senhor. Estudaremos também a respeito da inveja, né, que é o quê? Uma obra da carne, né? É um sentimento terrível que faz parte da natureza adâmica. Então é uma natureza que é caída e escrava do pecado. Uma pessoa que vive, né, praticando as obras da carne, a inveja, por exemplo, é uma pessoa que está aí andando de acordo com a sua velha natureza. E ela não nasceu de novo, ela não tem uma natureza nova. É isso que a gente vai estudar. Aqui foi, né, a introdução da lição. O tópico 1 fala alegria, felicidade interior. Então, a alegria do Senhor. Vamos lá. A alegria, né, como um fruto do Espírito, né, colocando aqui não uma alegria qualquer. Pode falar assim, mas eu consigo me alegrar, né, se eu beber um vinho eu fico alegre, né, se eu for numa festa eu fico alegre, né, se eu tiver com dinheiro no bolso eu fico alegre, né, se eu tiver com carro eu fico alegre. Enfim, né, você vai pegar aí situações, circunstâncias da vida cotidiana e falar, quando isso acontece, eu fico alegre. O problema é que ninguém pensa quando isso não acontece. E quando você não tem dinheiro, e quando você não tem o carro, e quando você não tem um emprego, ou seja, quando você está em circunstâncias complicadas, será que você tem alegria? E aí que entra a diferença, porque a alegria como fruto do Espírito, ela não está relacionada às circunstâncias e não depende de bens materiais. Essa é a diferença. A alegria que vem do Espírito Santo é algo interior, é algo interno. O que acontece externamente não pode influenciar essa alegria. É uma alegria permanente. Jesus falou, assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. Essa alegria que Jesus estava falando não era uma alegria passageira, não é uma alegria que depende de bens materiais, como a alegria do mundo. É uma alegria que, né, nada nesse mundo consegue tirar. É uma alegria que não importa a circunstância, não importa o que esteja acontecendo por fora, externamente, na nossa vida. Ela sempre vai estar lá, ela é permanente, não é qualquer alegria. Então, a alegria do Espírito é um estado de graça e de bem-estar espiritual que resulta da comunhão com Deus. Então, se eu tenho comunhão com Deus, se eu oro, se eu leio a Bíblia, se eu busco a Deus, eu vou à igreja, eu procuro amar o próximo, né, ter a comunhão com o próximo também, consequentemente, eu vou viver nesse estado,
né, de bem-estar espiritual, nesse estado de se sentir bem o tempo todo, de estar alegre, de estar feliz, independente da circunstância. Mas só vai acontecer se eu estiver em comunhão com Deus. Aí sim eu terei essa alegria de verdade, uma alegria interna produzida pelo Espírito Santo. E quem tem a alegria do Espírito Santo não tem espaço para desânimo, melancolia, inveja, não importa, né, o que vem acontecer na sua vida, você não vai viver, né, nesses adjetivos aqui, né? Desânimo, né? Uma pessoa desanimada, uma pessoa que você olha para ela e ela está lá triste o tempo todo, ela está desanimada, ela não tem ânimo para trabalhar, ela reclama do trabalho, ela não tem ânimo para ir para a escola, para ir para a faculdade, para fazer um vestibular, ela não tem ânimo para nada, para inovar, ela não tem ânimo no casamento, ela não tem ânimo com os filhos, uma pessoa desanimada, uma pessoa melancólica, ou então uma pessoa invejosa que nunca fica feliz com as coisas que acontecem com os outros. Né? Ou seja, a inveja a gente vai detalhar ela lá na frente, mas é esse sentimento, né, de infelicidade por causa do bem-estar de outra pessoa. Porque outras pessoas estão conseguindo alguma coisa, estão felizes, e a pessoa, no lugar de se alegrar, ela fica triste. Então, essa pessoa que tem isso, né, não tem o Espírito Santo. Quando a pessoa tem a alegria do Espírito Santo, não existe isso. Né? Some tudo, desaparece, só fica a alegria do Espírito Santo. A alegria do Senhor é a nossa força, Neemias 8:10. Ou seja, a alegria que vem do Senhor, a alegria que é gerada pelo Senhor, ela que é a nossa força. Uma pessoa que tem alegria é uma pessoa que tem força, né? Ou seja, ela consegue vencer as batalhas, vencer as dificuldades, passar por cima de tudo, porque ela é forte. O que dá força é a vitamina, né? A alegria, ela é a vitamina, ela vai fortalecer a vida do cristão. A gente vê aí Zacarias profetizando sobre a entrada de Jesus em Jerusalém. Olha só como ele coloca: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre, e montado sobre um jumento e sobre um jumentinho, filho de jumenta. O interessante aqui é o que ele fala de alegria. Quando Jesus entrar, né, vai ter alegria, e de fato teve muita alegria. A Bíblia relata que o povo estava regozijando, estava se alegrando ali com a entrada de Jesus. Então, alegra-te, fala de alegria, né? Ou seja, não foi um momento triste. Na verdade, tudo que Jesus fez foi momentos de alegria, né? Paulo incita a alegria entre os crentes. Filipenses 4:4. Alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Foi a leitura feita aí do textuário, né? A leitura do textuário. Mas assim, eu coloquei aqui a NVI, né? A tradução da NVI. Né? Uma outra tradução fala: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Porque essa palavra regozijai-vos, ela é um pouco antiga, né? Trazendo para algo mais atual, é alegrem-se no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Ou seja, a alegria está aqui, é o foco principal desse versículo. E Paulo faz referência à alegria 16 vezes na sua carta à igreja de Filipos. Então, quando ele escreve essa carta, né, aos filipenses, ele coloca lá o tempo todo falando de alegria. O tom da carta é de alegria. Talvez a igreja estava ficando triste, estava desanimada por algum problema que estava passando. E Paulo ele quis trazer ali para aquela igreja que não fazia sentido o cristão viver triste, desanimado, mas que o cristão tinha que ser alegre. E o tempo todo ele fala de alegria. Eu aconselho você a ler Filipenses, né? Leia Filipenses, que você vai ver, né? Pega uma caneta, se você quiser marcar na sua Bíblia, e toda vez que você vê uma referência em alegria, regozijo, marca lá, né? Vai marcando, você vai ver, né, com a frequência com que o apóstolo Paulo faz referência à alegria nessa carta. É muito interessante. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem vossos nomes escritos nos céus. Essa passagem aqui, Jesus falou quando ele enviou os discípulos lá 2 a 2 para pregar
o Evangelho. E quando eles voltaram, eles chegaram para Jesus e falaram: Senhor, foi muito bom, nós expulsamos demônios, isso e aquilo, e tudo mais, né? Ou seja, foi uma benção. Nós fomos lá, né, e nós tivemos resultado, estamos muito alegres. Aí Jesus falou isso: mas a maior alegria de vocês não é essa. Não precisa se alegrar porque se vos sujeitem os espíritos. Alegrai-vos, né, porque os seus nomes estão nos céus. Esse é o motivo, né, da nossa alegria. Né? E essa alegria, né, que nós temos está relacionado aí ao fato também do nosso nome estar lá no reino dos céus. É a maior alegria que nós vamos ter. É claro que a gente tem alegria porque a gente quer fazer a obra de Deus e quer trabalhar na obra de Deus. A gente vai falar disso lá na frente. Mas eu saber que um dia eu viverei eternamente com esse Deus, né? Até porque tem gente que acha que lá no céu, né, o melhor do céu vai ser as ruas de ouro, uma coroa de cristal, isso e aquilo. Não, não. Tudo bem que lá no céu vai ter tudo muito lindo e maravilhoso, tudo perfeito. Porém, o melhor do céu, a melhor bênção do céu é a comunhão com Deus. Essa é a melhor bênção. É você viver eternamente com o seu Criador, em comunhão com Ele, sem a presença do pecado, para nos afastar dele. Isso sim será a nossa grande alegria. Né? E o fato do nosso nome estar lá nos céus é a garantia que um dia que isso vai acontecer. É a garantia que um dia eu verei Ele como Ele é. Que eu estarei ao lado dele, que eu sentarei na mesa com Ele. O foco é Ele. Né? O foco não é as ruas de ouro, a comida lá do céu, não sei. Não. O foco é Ele. Estar com Ele, adorando a Ele, ao lado dele. Todo cristão tem que pensar nisso. Todo cristão tem que estar com a sua mente ligada em Cristo. Né? O seu desejo de ver Cristo. Né? Não é medo de ir para o inferno, nem vontade de ir para o céu. É estar com Cristo. Né? Até falar assim, se Cristo descesse aqui na terra e fosse morar aqui, tu ia querer ficar aqui ou tu ia para o céu? Né? Ou seja, deixar ele aqui. Ou seja, é uma situação hipotética, mas, né, o ideal é estar com Ele, né, estar com Ele, esse é o ideal, né, onde Ele estiver, né, nós estarmos com Ele, porque sim, Ele é o nosso Criador, né, e ter comunhão com Ele é a melhor coisa que pode acontecer, e se essa comunhão for perfeita e eterna, é motivo de nós alegrarmos todos os dias da nossa vida, todos os dias. Se nós estivéssemos com a nossa esperança nos céus, na comunhão com Deus, eu tenho certeza que se todos os dias, independente do que acontecesse, você estaria alegre. Nós estaríamos alegres. O tempo todo. A fonte da nossa alegria. Qual é, né, a fonte da nossa alegria? De onde vem essa alegria? A alegria do salvo. A Bíblia diz, né? Tiago responde: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então tudo vem dele, a alegria vem dele, produz por ele. E o maior presente que ele nos deu foi a vinda de Cristo ao mundo para morrer pelos nossos pecados, pagar o preço pelos nossos pecados e nos dar a salvação. Esse foi o maior presente que Deus nos deu. A salvação. Tem muita gente que olha para os bens materiais, que olha pelas bênçãos materiais, mas nós temos que olhar primeiramente para essa grande bênção. A melhor bênção que nós já recebemos foi a bênção da salvação. A bênção da salvação é o foco, porque se eu tivesse tudo e não tivesse salvação, não seria nada. Então, não adianta o homem querer ter tudo, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Nós temos que ver que Deus ele nos deu esse presente, é de graça. A palavra aqui presente é porque é dado, é de graça, nós não pagamos nada, é pela fé.
né? E isso é motivo de grande alegria. Temos que nos alegrar também com a bênção da salvação. Talvez você esteja enfrentando uma situação difícil e por isso está com o seu coração triste e pesaroso, né? Não significa que o crente nunca vai passar por momentos difíceis, que o crente nunca vai ter tristeza. Não, não é isso. Vai chegar uma situação difícil, vai chegar uma situação de tristeza, mas você não pode deixar ser dominado por esse sentimento de tristeza. A tristeza não pode dominar o seu coração. Olha só a promessa que temos em Romanos 8:32. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Olha só, né? Esse que enviou seu filho para morrer por nós, por que ele não vai nos dar todas as coisas? Ah, mas então eu posso ter todas as coisas? Se for da vontade de Deus, Ele pode te dar, né? Se Ele for da vontade de Deus, Ele pode te dar. Se você estiver preparado, Ele pode te dar. Mas Ele vai te dar tudo aquilo que você precisa. Tudo aquilo que você precisa, né? Talvez você não precisa de ficar rico, milionário, né? Mas o que você precisar estiver dentro da sua capacidade, Deus vai te dar. Deus vai te dar, né? Tudo. A gente entende que todas as coisas, né? Porque tem aí os teólogos da prosperidade vão pegar esse versículo aqui e vão dizer que você tem que ser rico, milionário, que tem que ter carro, que tem que ter casa, que tem que ter isso e aquilo. Não, não é isso. Deus vai te dar todas as coisas ali que você precisa, que está dentro da vontade dele e dentro daquilo que você consegue administrar e ao mesmo tempo servir a ele, ser fiel a ele. Ou seja, o importante é você viver uma vida, né, de comunhão com Deus e não deixar a tristeza tomar conta do seu coração e confiar que Deus vai suprir as suas necessidades. Olha só o exemplo dos nossos irmãos do primeiro século. A gente vê aí que, mesmo enfrentando tribulações, eles se alegraram no Senhor. Muitos foram levados à espada, outros foram apedrejados, outros foram presos e sempre estavam lá, né, adorando a Deus e se alegrando. O exemplo de Paulo e Silas estavam na prisão, mas o que eles estavam fazendo lá? E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus e os outros presos os escutavam. Atos 16:25. A gente vê aqui que eles, presos, foram açoitados e o que eles estavam fazendo? Cantando, louvando a Deus. Talvez se fosse outro, estava lá murmurando, falando mal, né? Porque eu estou aqui fazendo a obra de Deus e Deus está fazendo eu sofrer. Eu vi uma vez um pastor falando, né, que ele estava evangelizando o novo convertido, empolgado com a obra, né, e estava desempregado na época. E foi, né, pegou os folhetinhos e foi evangelizar sozinho na rua, um sol quente, suado. E aí passou um ímpio numa caminhonete rebaixada com o sonzão ligado, sabe? Colocou o braço para fora assim, passou olhando para ele. E ele olhou para aquele ímpio naquele carro e ele falou assim: Senhor, não é justo. Eu aqui, sem dinheiro, desempregado, fazendo a tua obra nesse sol quente, e aquele camarada ali que não te serve, que não tem nada contigo, está de boa, colocar assim, de boa, tranquilo, com dinheiro. E aí, na mesma hora, o Espírito Santo falou assim: tu quer trocar de lugar com ele? Olha só, na hora ele já falou assim: não, Senhor, eu prefiro estar aqui. Porque aquele ímpio, a alegria que ele tem é passageira. Tudo que ele faz na vida são alegrias momentâneas, depois acaba, a tristeza bate. O vazio que está na alma dele, tudo que ele faz não preenche. E no final, ele ainda vai ser condenado. Então não vale a pena. Não vale a pena. Mesmo nós temos que louvar e agradecer a Deus, mesmo nos momentos de dificuldades. Paulo e Silas estavam agradecendo a Deus aqui, louvando a Deus, porque eles sabiam que apesar de tudo isso, Deus estava com eles. Eles tinham alegria eterna e um dia eles iriam para a eternidade com Deus. Enquanto o ímpio
por melhor que ele esteja vivendo, a sua alegria ela é momentânea, não é algo que realmente preenche o seu vazio. Ele vive numa vida afastada de Deus, pecando contra Deus, e no final ele será condenado. Então, não vale a pena trocar de lugar com o ímpio. E aqui, voltando aqui, o que motivava era isso, o que motivava eles cantarem, que eu tinha colocado aqui não apareceu, é justamente isso, essa alegria de servir a Deus. A bênção da alegria. Vamos lá. Diante dos embates e conflitos da vida, que ainda vamos ter, o crente não perde a paz nem a alegria. Então o crente, ele vai ver, ele não vai ignorar os embates da vida, as dificuldades, ele não vai ignorar. Não adianta, vou ignorar o que está acontecendo comigo. Não. Vai acontecer, ele vai passar, ele vai ver tudo aquilo ali, vai entender, mas ele não vai perder a alegria. Porque o seu regozijo vem da comunhão com o Pai. Ou seja, vem da oração, do jejum, da leitura da Bíblia. É isso que ele tem que fazer, para que ele possa, de fato, não perder aí o foco, que é ter comunhão com o Pai. Ele tem que ter comunhão através da oração, do jejum e da leitura da Bíblia. Esses três aqui, a gente vai falar em todas as lições. Em todas as aulas, vai falar de oração, jejum e leitura da Bíblia, porque é o foco. Quando a gente começa a falar da mesma coisa o tempo todo, é que a gente está querendo enfatizar. O comentarista da lição fala de oração, jejum e leitura da Bíblia na primeira, na segunda, na terceira e na quarta lição, e provavelmente vai continuar falando, porque ele está querendo nos alertar que devemos orar, devemos jejuar, devemos ler a palavra. Porque só assim nós teremos comunhão, e se ter comunhão, nós teremos alegria e paz com Deus, mesmo diante das dificuldades. O crente vive por fé. O crente vive por fé. Não adianta querer viver por esforço próprio, fazendo tudo sozinho. Nós temos que viver pela fé, depositar tudo nas mãos de Deus e não viver diante das circunstâncias. O crente que vive diante das circunstâncias, ele não é ainda um crente que realmente nasceu de novo. Ele não tem fé ainda suficiente para crer que Deus vai suprir as suas necessidades. E aí ele fica esperando uma circunstância, uma situação ali que pode lhe beneficiar. Olha só o que Abacuque falou, uma passagem famosa. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o fruto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque 3, 17 e 18. Não importa o que venha acontecer, ele está querendo dizer isso. Não importa o que aconteça na minha vida, todavia eu alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Olha só a salvação sendo enfatizada aqui. É o Deus da minha salvação. Eu vou exultar, eu vou me alegrar nesse Deus. Aqui ele está falando de algo da época dele. Falando do fruto da vide, do produto da oliveira, dos campos. Se nós formos traduzir esse versículo para os dias atuais, poderia dizer, ainda que eu não tenha um carro, uma coisa que todo mundo quer ter hoje, ainda que eu não tenha um emprego, ainda que eu não tenha uma casa, enfim, coloca coisas atuais, ainda que eu não tenha dinheiro, mas todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Então é isso, temos que estar com foco no Deus da nossa salvação. Pertencer ao Senhor e receber da sua alegria é um grande privilégio que nos leva a exaltar e adorar o Senhor em todo o tempo. Então,
aqui fica, né, o recado, né, que está no Senhor, com foco no Senhor, né, é isso que vai nos levar a adorar Ele o tempo todo está adorando, está com Ele e querer mais dEle. Né? Se você começa a se afastar do Senhor, aos poucos você não sente mais prazer em estar na presença dEle, você fica desanimado. Mas quanto mais você busca, mais você adora, mais você ora, mais você lê a palavra, mais você vai querer disso, mais você vai se alegrar e vai receber a alegria verdadeira, permanente, que é a alegria do Senhor. Inveja, desgosto pela felicidade alheia. Isso aqui é o segundo tópico. Vamos deixar um pouquinho aí, né, da alegria, que falamos da alegria, e agora vamos entrar, né, na inveja. A alegria é um fruto do Espírito e a inveja uma obra da carne. Definição. A palavra inveja vem aí do grego, phonos, né? Ela tem um significado ruim, sempre ruim. Diz assim: dor intensa, interior, diante do sucesso do próximo. Dor diante daquilo que é bom para o outro. Então, a inveja, né, será um sentimento ruim, perverso, né, um sentimento que não agrada a Deus, um sentimento que prejudica a própria pessoa, prejudica os outros e ainda prejudica o teu relacionamento com Deus, né, que é esse sentimento de dor diante do sucesso do outro. Tem gente que fala de inveja boa, inveja branca, mas não existe isso. Inveja por si só, a inveja por si só, ela já é um sentimento ruim. Então, não é certo você falar, estou com inveja de fulano porque ele fez isso. Talvez, com o passar do tempo, a palavra inveja consiga ter um novo significado, menos, vou colocar assim, menos ruim, né? Nesse sentido. Quando a gente fala assim, eu tenho inveja de fulano que cozinha bem, né? Não é inveja, você admira aquela pessoa. Né? Você está feliz porque ela cozinha bem e você tem vontade de cozinhar bem que nem ela. Né? Agora a inveja é quando você fala, não vou colocar você, né? Quando alguém olha para o sucesso do outro e não fica feliz e deseja que ele deixe de ser uma pessoa de sucesso. Você vê uma pessoa adquirindo alguma coisa e deseja que a pessoa perca aquilo que ela adquiriu. Então é uma dor diante daquilo que é bom para o outro. Isso é inveja. Né? Não é você admirar alguém que faz alguma coisa, que conquistou alguma coisa e querer a mesma coisa que ela. Né? Não, é você achar ruim, você sentir tristeza por isso. Então, a Provérbios 14:30 diz: a inveja é a podridão dos ossos. Né? Ou seja, é algo interno que vai corroer, que vai... né? Podridão tem a ver com algo que já estragou, né? Que não faz mais sentido aquilo continuar ali. Está podre, tem que ser jogado fora. Então, aqui está dizendo, é a podridão dos ossos. É um sentimento interno muito ruim, muito ruim. A inveja faz com que as pessoas se utilizem de atitudes mesquinhas e malévolas para prejudicar o outro. Então, quando alguém tem inveja de outra pessoa, ela vai tentar prejudicar ela de alguma forma. Ela vai falar mal, ela vai criticar, né? Ela vai tentar prejudicar. Quando ela tiver oportunidade, ela não vai perder a chance. Definitivamente, a inveja é um sentimento negativo que pertence à natureza adâmica. Então, a inveja, né, ela vem dessa velha natureza, pertence a essa velha natureza, né, e nós que somos uma nova criatura, não temos nada que viver coisas da velha natureza. A natureza adâmica já foi crucificada. Né? Então nós não temos que ter inveja. A origem da inveja. Né? Eu não vou ler essa passagem toda, que ela é um pouco extensa, mas fala da queda de Lúcifer. Né? E ele fala assim, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono. Mais embaixo ele fala, subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Olha só, aqui em Isaías, né, a gente vê Isaías falando da queda de Lúcifer e ele quer o quê? Está acima de Deus. Né? Já ele está com inveja de Deus.
né? Ele vê Deus no seu trono, ele fala assim, não, eu quero estar acima, eu quero ser melhor, eu quero passar por cima dele. Então isso é inveja, né? Surgiu aí, né, um sentimento pecaminoso. Inveja, fruto da velha natureza. Vamos falar um pouco mais disso, né? Inveja, obra da carne. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Gálatas 5, 19 e 21. Quem comete tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, uma pessoa que é invejosa, ela é uma pessoa que não é regenerada. Ela não é regenerada, ela não tem ainda o Espírito Santo dentro dela. Se ela tem as obras da carne, vive na prática das obras da carne. E quem não é regenerado, consequentemente, não vai herdar o reino de Deus. Uma pessoa dominada pela carne não mede esforços para degradar as qualidades boas existentes em outras pessoas. Então, o tempo todo, o invejoso ele vai estar, né, desqualificando o próximo, né, degradando. Ele vai falar, porque alguém vai falar assim, nossa, eu consegui passar no vestibular. Aí ele vai falar, mas essa faculdade aí não é demais, nada demais, né? Essa faculdade aí, esse curso aí é um curso muito inferior. Ou seja, ele vai procurar desqualificar, né? Vai querer tirar o mérito daquela pessoa. Se a pessoa compra um carro, esse carro é muito ruim, né? Esse carro não presta, né? Ele sempre vai falar isso, né? O invejoso, né? O que não é invejoso, não, é diferente, né? Se a pessoa compra um carro, mesmo que seja só cair nos pedaços, ele vai falar, nossa, irmão, parabéns, que bom que você conseguiu, né? Se ele falar de coração também, né? Que bom, né, que você, né, conquistou alguma coisa, né? Ele não vai ficar ali tentando tirar, né, o prazer, a alegria da pessoa que conseguiu alguma coisa. Então, a pessoa que é dominada pela carne, o tempo todo ela vai estar fazendo isso, né? Inveja nos crentes? Será que crente tem inveja? Né? Se tiver, né, o que acontece? Prejudicam a si mesmos. Eu vou colocar aqui alguém que está na igreja, que diz que é salvo, né, mas está lá com inveja. Então, se ele diz, eu não sei, né, quem sou eu para dizer se ele é ou não salvo? Mas a Bíblia diz que pelos frutos a gente conhece a árvore. Então, ele vai prejudicar a si mesmo, prejudicar o próximo e prejudicar a igreja, né? Ou seja, a pessoa que está na igreja e que tem esse sentimento de inveja, ou vamos supor que seja um crente imaturo, que ainda não cresceu na vida espiritual, que continua com os hábitos da velha natureza, é isso que vai acontecer. Além de prejudicar a si mesmo, ele prejudica o próximo e a igreja como um todo. Tem gente que acha que o pecado prejudica só a si mesmo. Não, prejudica também toda a igreja. Temos que prestar atenção nisso. Que o Senhor livre os nossos corações dessa motivação perversa. Uma oração que temos que fazer, né? Senhor Deus, não deixa o meu coração se motivar para as obras da carne. Não deixa eu ser invejoso, não deixa eu ser orgulhoso. E aí você vai orar e pedir, né? Nós temos que orar, não colocar você não, nós, eu também, todos nós temos que fazer isso. Orar pedindo para Deus para que o nosso coração não se motive com essas coisas perversas. Os efeitos da inveja, vamos ver o resultado, né, da inveja. A inveja jamais trará bons resultados. Por exemplo, alguém fala, sou invejoso e me dou bem. Isso não existe. Se a pessoa é invejosa, o resultado na vida dela vai ser uma vida de fracasso, uma pessoa que não tem, né, um crescimento espiritual e, né, ou seja, ela vai fracassar o tempo todo, né? E por que isso vai acontecer? Porque ela é nociva e destruidora, né? A inveja ela sempre vai destruir, né? A pessoa pode achar que ela está destruindo o próximo, na verdade ela está se autodestruindo, né? E aquela pessoa que ela está com inveja só está crescendo e melhorando em todas as circunstâncias da vida, enquanto o invejoso, né, ele só está piorando e cada vez mais, né, entrando aí numa decadência que não tem fim. A inveja dos irmãos de José, né? A gente vê que os irmãos de José
venderam ele. Então diz assim, ó, passando pois os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levavam José ao Egito. Então isso aqui foi o que? Resultado de inveja. Eles invejavam a José. A inveja de Raquel. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã e disse a Jacó, dá-me filhos, se não morro. Gênesis 31. A gente vê aqui que essa frase, dá-me filhos, se não morro, né, não é uma frase boa. Tem até um hino por aí, né, que fala isso, né, dá-me filhos, se não morro. Mas eu não sei se a cantora, né, qual é a intenção da cantora nesse hino, mas não é uma frase boa. Não é uma frase que tem que ser louvada, é uma frase que vem fruto da inveja. Né? Ela está querendo mandar em Deus, né? Ela está querendo exigir algo, né? Exigindo algo para Jacó que Jacó não tinha como fazer. Né? Jacó não tinha o que fazer, era da vontade de Deus. Depois ela teve filhos, teve, mas foi porque Deus quis. Né? Então ela estava exigindo algo por causa da inveja. Né? Ela tinha inveja da sua irmã, que tinha vários filhos e ela não tinha nenhum. Então ela já tinha esse sentimento ruim. E essa frase surgiu de um sentimento ruim. A inveja de Saul. Né? Saul também tinha inveja de Davi. Né? Que no versículo 11 do capítulo 18 de 1 Samuel, diz assim, e Saul atirou com a lança, dizendo, encravarei a Davi na parede. Porém Davi se desviou dele por 2 vezes. Ou seja, Davi era um homem que a Bíblia diz que era segundo o coração de Deus. Ele fazia a vontade de Deus, ele louvava a Deus. E Saul foi um homem que não deu lugar para Deus operar na vida dele. Foi um homem que pecou, que se afastou da vontade de Deus. Né? E aí a gente vê, né, o contraste entre Davi, né, e Saul. Né? Enquanto Davi estava louvando a Deus, Saul estava com um sentimento de inveja, tentando matar Davi. Quantos não estão sendo também perseguidos e até mortos pela inveja? A inveja mata, né? A inveja mata, o pessoal já diz por aí isso. E muitas pessoas são perseguidas, né? Sofrem com isso. E a gente vê que a inveja na família, né, o que ela traz? Ela separa famílias, ela traz separação, ela destrói casais, destrói aí união de irmãos por causa de inveja. E a inveja na igreja, o que traz também? Destrói igrejas. Eu não vou dizer, destruiu a igreja do Senhor. Não, esse destrói aqui é um destruir no sentido de fazer com que a igreja fique doente espiritualmente. E o pastor tem aquele trabalho todo e de aconselhar um, aconselhar outro, e alguns irmãos se desviam, né, diante daquele clima causado ali pela inveja na igreja, outros mudam de igreja. Então a igreja do Senhor sofre também com esse sentimento, né, quando tem alguém dentro da igreja que ainda não é convertido e que começa a trazer esse sentimento de inveja para dentro da igreja. Mas isso sempre vai acontecer, não adianta, isso não vai acabar. A Bíblia diz que a separação entre o joio e o trigo só no fim dos tempos. Então a gente tem que fazer o quê? Orar, né, e aprender mais da palavra de Deus. Jesus é entregue por inveja. Outro exemplo aqui, né, porque sabia que por inveja o haviam entregado. Né, ou seja, levam Jesus diante de Pilatos e Pilatos sabia que os judeus estavam, né, os fariseus ali, principalmente, estavam entregando Jesus porque tinham inveja de Jesus. Jesus estava realizando as obras, tinha muitos seguidores, enquanto eles, né, não estavam fazendo a vontade de Deus e, consequentemente, estavam sendo mal vistos pela sociedade, né, como um todo, né, e Jesus estava tendo ali um alcance muito maior, né, do que eles esperavam. E eles ficaram com inveja. É claro, né, que isso tudo já estava previsto para acontecer, porque Jesus de fato veio morrer pelos nossos pecados. Mas a gente não deve excluir a responsabilidade dos judeus, né, no caso não dos judeus como um todo, mas daqueles judeus lá que formaram aquele grupinho, né, os fariseus, entre outros, para matar Jesus. Né, ou seja, já estava tudo programado para Jesus morrer. Claro, ele veio para isso, porém, eles também têm responsabilidade nos atos deles. A inveja
é obra da carne e somente encontra guarida nos corações daqueles que ainda são dominados pela velha natureza e não pelo Espírito Santo. Então, se você tem inveja no seu coração, comece a olhar na sua vida se você foi realmente regenerado, se você realmente crê, se você realmente entendeu o Evangelho, né? Se você realmente entendeu que o Espírito Santo, né, faz aí a transformação e que pela fé você é salvo. Então, será que você realmente foi convencido do pecado, crê em Jesus como Salvador? Né? Será que realmente você é uma nova criatura? Né? Porque se você tem esse sentimento de inveja, provavelmente você ainda não é uma nova criatura e está dominado pela velha natureza e não pelo Espírito Santo. Tópico 3. A alegria do Espírito é para ser vivida. Alegria no viver. Vamos lá. Não tenha medo de sorrir e de desfrutar da felicidade que Cristo nos oferece. O crente, ele tem que viver alegre. O crente, ele tem que viver o tempo todo feliz. Ele não pode ter medo de sorrir. O crente não tem que viver emburrado, com a cara fechada, não fala com ninguém, cheirando porque eu sou crente, eu sou santo, eu não posso me misturar. Não existe isso. O verdadeiro crente, o verdadeiro salvo, ele vai andar alegre, feliz. Olha só o que Jesus disse: o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. E diferente de que muitos também da prosperidade falam, vida com abundância aqui não é vida, prosperidade financeira, isso e aquilo, tem que ter dinheiro. Não, vida com abundância é vida eterna, né? Mas também é vida alegre, feliz. Né? O crente, ele vive feliz. O crente, onde ele passa, ele está alegre, ele fala com todo mundo, ele dá bom dia, boa tarde, boa noite, ele trata bem as pessoas. O crente é alegre, irmãos. Não adianta a gente querer, né? Não é questão de ser educado, né? Muitas vezes é uma pessoa educada, dá bom dia, boa tarde, boa noite, aquele ali é mal educado, mas o crente, ele vai a um nível acima. Né? Além dele ser educado diante da sociedade, ele está mostrando para a sociedade que ele é diferente, que ele é feliz, que ele é alegre, que a vida dele é diferente. Né? E por que isso? Porque ele crê que um dia ele vai morar eternamente com Deus. Então, essa alegria é o resultado dessa vida com abundância, tanto aqui na terra, mas também a vida eterna lá no céu com Deus. Né? Ou seja, mesmo enfrentando tribulações. Esse é o foco. É ter essa alegria, é ter essa vida com abundância, mesmo diante das dificuldades. É diferente do que pregam por aí. Porque vida com abundância não é ter dificuldade. Não, vida com abundância é você ter a vida com abundância mesmo na dificuldade. É meio contraditório, mas é isso que tem que acontecer. Né? A vida com abundância é um estado de alegria suprema que mesmo diante das dificuldades, você continua alegre. Você continua feliz, você continua cantando e louvando a Deus. Disse-lhe Jesus: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então Jesus, ele veio, nasceu, cresceu, operou milagres, morreu, ressuscitou ao terceiro dia e nos deu a vida eterna. Então ele venceu. Nós também podemos vencer. Ele passou por coisas que nós não vamos passar. O sofrimento dele foi muito maior do que o nosso e ele venceu. Por que nós não vamos vencer? Então, temos que ter bom ânimo e saber que mesmo diante das dificuldades e aflições do mundo, nós iremos vencer as dificuldades, né? E seremos mais que vencedores. A alegria no servir. Servir a Deus e ao próximo é um privilégio. Vemos aqui no Salmo de número 100, versículo 2. Servir ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Eu falei aqui Salmo, capítulo e versículo, né? Mas depois eu corrigi. É porque Salmo não tem capítulo e versículo, né? É Salmo 100, né? Os salmos já eram numerados antes, é o número 100, né? E verso 2, né? Então a gente vê aqui, um parênteses aí que eu abri. Servir ao Senhor com alegria, né? Diante dele com canto, ou seja, o tempo todo está alegre, servindo a ele. Não é ir para a igreja cabisbaixo, né? Ficar triste lá na igreja. Tem vezes que a gente chega na igreja, olha para alguns crentes, fica com medo, né? Tristeza daquela ali.
né? Ou seja, tem que servir a Deus com alegria, cantar, louvar o Senhor. Tá lá o cantor na frente, né, rasgando lá a garganta e o cara aqui embaixo com a cara fechada, né, em vez de cantar também e se alegrar juntamente com o cantor, né? Muitos querem ser servidos. Quando fala de servir, né, muitos querem ser servidos, querem que as pessoas vão lá e façam tudo para elas. Mas o que? Precisamos seguir o exemplo do Mestre, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar vida em resgate de muitos. Então Jesus ele deu um exemplo de liderança, porque o verdadeiro líder, né, ele faz o quê? Servir mais, ele serve mais. E ele foi um exemplo para todo mundo. Se você quer ser grande no reino de Deus, você quer crescer, você tem que servir, não ser servido. Alegria no contribuir. Vamos falar agora de contribuição. Você tem entregue seus dízimos e ofertas com alegria? Surge essa pergunta aí. Você tem contribuído, né, com a obra de Deus, alegre, contente, sabendo que aquilo ali é para o crescimento da obra de Deus? Que diz 2 Coríntios 9:7, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Alegria. Dar com alegria, ofertar com alegria. E qual é a oferta que agrada a Deus? Será que é a oferta de grande valor? Eu vou chegar lá, vou dar uma grande quantidade. Ou a oferta de bom coração? Ou aquela oferta que é com alegria? Aquela oferta que, né, como falou no versículo anterior, aquele que contribui com alegria, né, que faz aquilo de bom coração. A gente vê lá, né, na viúva pobre, né, ela deu uma moeda. O fariseu chegava lá e dava um monte de moeda achando que ali ele estava dando muito. Ela foi lá e deu uma moeda. Aí Jesus lá do cantinho olhou e falou assim, aquela ali deu mais do que todo mundo. Ah, mas sim, como assim, senhor? Ela só deu uma moedinha. É porque ela deu tudo que tinha. E deu de coração. Isso que vale. Não adianta você chegar lá, puxar uma nota de R$100 e dar de oferta para mostrar que está dando R$100. Ou dar R$100 e ficar com o coração partido. Meu Deus, estou dando R$100 de oferta. Por que eu estou fazendo isso? Não adiantou. Era melhor você ter dado R$1 mais feliz e alegre do que dar 100 com o coração fechado. Então é isso. Né? Não, a oferta que agrada a Deus é a oferta de bom coração que você dá com alegria. Nossas ofertas e dízimos são uma forma de louvor e gratidão a Deus por tudo que Ele fez e tem feito e fará em nosso favor. Eu estou agradecendo a Deus, eu estou devolvendo para Ele aquilo que Ele já me deu. Né? É uma forma de louvar a Deus, é através da oferta e dízimo. E muita gente quer barganhar com Deus, achar que eu vou dar uma quantidade para receber mais em troca. Só que aí eu coloquei isso aqui, nunca tente barganhar com Deus. Nunca faça isso. Não fique, eu vou dar 100 para ganhar 200, eu vou ganhar 100 para ganhar 1.000, né? Tu vai ganhar 10 vezes mais, vou dar R$100 de oferta, eu vou ganhar R$1.000. Não, não é assim que funciona. Isso não é banco de investimento que está correndo juros de 100%, não. Não. A obra de Deus, a gente tem que entender que é para contribuir com a obra de Deus com uma oferta de gratidão pelo que Ele já fez na sua vida, não pelo que Ele vai fazer. É claro que tem a promessa que Ele fala que vai derramar, né, dos céus as suas bênçãos. Tudo que a gente plantar, a gente colhe. Mas isso é um processo, né, que aos poucos, né, você vai entender que não é dar para receber, é dar porque já recebeu. Ou seja, gratidão a Deus. Conclusão, que a alegria como fruto do Espírito seja derramada em nossos corações, mesmo enfrentando lutas e tribulações, e que jamais venhamos permitir que a inveja tenha lugar em nossos corações, que amemos a Deus e ao próximo e alegremos-nos com o seu sucesso. Fruto do Espírito, alegria, ser feliz mesmo nas tribulações, né? E nunca dar lugar à inveja. Nunca, jamais, né? Ou seja, alegrar com o sucesso do próximo, ficar feliz com o sucesso do irmão e não falar mal, ficar triste e desejar o pior para ele, né? Mas estar feliz porque nós temos comunhão com Deus, somos uma nova criatura e produzimos o fruto do Espírito e não obras da carne. Amém? Encerro aqui a aula, né? Agora, espero que você tenha aprendido.
e aplique isso na sua vida. Aqui temos as perguntas da lição, né, as respostas aqui, uma bibliografia recomendada, sempre coloco os mesmos livros, mas você fica à vontade, né, para ver aí qualquer livro. Eu comprei, por exemplo, o livro de apoio aí, As Obras da Carne e o Fruto do Espírito. Comprei também um comentário de Gálatas, não foi exatamente esse que eu coloquei aqui, foi um outro. Eu fui na livraria, vi vários, escolhi um. E o resto do Evangelho é um livro que eu li um tempo atrás, muito bom, que ele fala da questão do crente ter, né, uma única natureza, né? Porque o crente tem duas naturezas. Não, ele tem uma única natureza. E essa única natureza é a natureza regenerada pelo Espírito Santo. Acabou. A gente não tem que viver na carne e no Espírito, é viver só no Espírito. O resto do Evangelho é assim, depois que você se converte, o que vai acontecer? Aí você vai entender que você tem que viver somente no Espírito. É muito bom esse livro, eu recomendo. O livro do pastor Antônio Gilberto, Fruto do Espírito, que ele fala especificamente aí do fruto do Espírito como um todo. É isso aí, encerro aqui essa aula, o ebdenfoco.com, acesse aí, veja o conteúdo da Escola Bíblica Dominical, se inscreva no canal no YouTube, se inscreva aí, curta a página, e qualquer dúvida pode entrar em contato, manda mensagem pelo YouTube, se você tiver meu número pode mandar pelo WhatsApp, se tiver meu e-mail pode mandar por e-mail, que eu vou lhe responder e tirar todas as suas dúvidas à medida do possível, é claro. Se a dúvida for em relação ao site, ao slide, eu posso tirar. Se for em relação à aula, a gente pode também aí aprender uns com os outros. Amém e até a próxima aula.